o que eu vim fazer aqui é apresentar para vocês o que acontece se ser cientista virar profissão e também o que não acontece, o que é e o que não é a profissionalização do cientista. Eu quero, antes de mais nada, me apresentar, que ninguém tem obrigação de saber quem eu sou, por que eu estou interessada na profissionalização do cientista. Então, o que eu sei a respeito? Eu sou formada aqui da UFRJ, eu me formei em 92 em biologia, e assim que eu me formei, eu fui fazer pós-graduação fora, eu fiz mestrado por 3 anos nos Estados Unidos, doutorado na França e na Alemanha por 4 anos, fiz pós-doutorado lá também, e esse tempo todo sem contrato de trabalho, como é a situação de todo mundo aqui. Eu até tinha um contrato com o Instituto Max Planck, com a Sociedade Max Planck, que é quem gerencia todos os institutos de pesquisa no Max Planck, mas era um contrato muito pro forma, não era um contrato de trabalho que me desse direitos e deveres, claro, né, como qualquer contrato de trabalho faz. Eu voltei para o Brasil em 99, também sem contrato de trabalho, eu era pesquisadora visitante, eu recebi uma bolsa da FAPERJ, que era uma bolsa especial entre a FAPERJ e a Fundação Oswaldo Cruz, que dava um pouquinho mais de agilidade na contratação, entre aspas, mas ainda assim eu era bolsista, até em 2002 fazer concurso para professora adjunta aqui da UFRJ, então eu estou há 11 anos como professora daqui da UFRJ, que foi, aliás, o meu primeiro emprego, de verdade, aos 30 anos de idade, né? E eu acho que essa é apenas uma das várias coisas que estão erradas. A perspectiva de todo mundo aqui é conseguir o seu primeiro emprego de verdade, se conseguir, lá pelos 30 e poucos anos de idade, quando a realidade de qualquer outro curso, né, de nível superior é completamente diferente. Você se forma já com perspectiva de emprego de verdade, com carteira assinada, direitos e deveres e tudo mais. Desde 99, deixa eu ver quantas pessoas, na prática, em torno de 40 alunos de vários níveis diferentes, a maioria de iniciação científica, muito de especialização, que não estão aqui na minha contabilidade, justamente porque a gente não tem o que fazer com esses alunos, não tem como classificar esses alunos que já são formados na graduação, mas que não entraram oficialmente para a pós-graduação ainda, então eles vêm fazer especialização, digamos, no laboratório, vêm trabalhar de fato, mas a gente não tem como classificar esses alunos. Então, já foram vários também, entre 5 e 10, pelo menos, que já passaram pelo laboratório, e eu não só vi na própria pele, né? Eu mesma passei por toda essa realidade de trabalhar sem que o seu trabalho seja considerado trabalho e de ter que, do outro lado, como chefe de laboratório, já lidar com jovens fazendo o seu trabalho de fato, mas que eu não podia considerar e remunerar como trabalhadores. Por que profissionalizar a ciência? Por que se empenhar para que o cientista tenha a sua atividade reconhecida como profissão? Tem uma longa história, digamos, de comentários que eu ouço, que eu tenho certeza que vocês já ouviram também, como, por exemplo, a cientista é uma pessoa privilegiada que pode se dar ao luxo de trabalhar com o que quer, então não tem nada que ganhar muito bem, não tem nada que ter um salário alto, porque essa pessoa pode fazer o que ninguém mais faz, que é escolher fazer o que ela bem entende. E eu sempre que ouvia isso, eu comecei a ouvir isso na França ainda, dos meus amigos engenheiros, né? Eu virava para eles, mas escuta, você não faz engenharia porque você quer? Você também não trabalha com o que você quer, com o que você gosta? Você não escolheu fazer o que você gosta? Ah, mas é diferente. Cientista a gente tem essa percepção, né, de que a gente é privilegiado. O cientista é considerado também uma vocação, algo que você faz não profissionalmente, mas algo porque tem um chamado divino, né? É aquela ideia do sacerdócio, né? O que é algo que você faz por um talento à parte, que, enfim, é uma atividade completamente diferente, não deveria ser considerada profissão.
Essa visão, em particular, de que o cientista faz algo por vocação e não como profissão, e não para ganhar dinheiro, isso fazia sentido, quer dizer, historicamente, faz sentido, porque foi assim que os cientistas começaram a fazer ciência de verdade. Eram os aristocratas, eram as pessoas com dinheiro na família no século XVII, no século XVIII, que, de fato, não precisavam trabalhar, porque tinham fortuna pessoal, fortuna da família, e que podiam, então, ser diletantes, fazer ciência como amadores, fazer ciência realmente pelo simples amor, pelo interesse, pela curiosidade, e não porque precisassem disso como atividade profissional remunerada. O problema é que isso era a realidade do século XVII, século XVIII, e nota, a gente está agora 200 anos depois, pelo menos, e continua exatamente com a mesma cultura, né, do cientista não fazer ciência por trabalho, por remuneração. É feio, hoje em dia, você, cientista, exigir que você tenha remuneração. Até falar que você gostaria que o seu trabalho fosse remunerado é muito feio. As pessoas criticam arduamente, vocês já devem ter sentido isso na pele. E a consequência disso é que cientistas, quando conseguem emprego, é lá pelos 30 anos de idade e, na maioria das vezes, não é empregado como cientista. Existem no Brasil instituições que, de fato, empregam cientistas como cientistas. É o INCA, a Embrapa, a própria Fiocruz, né? Mas isso é a minoria. Na grande maioria dos casos, a gente vê pessoas ativas como cientistas, empregadas como professores, né? Sem ter tido preparação para isso. Então, essas são algumas das minhas motivações, né, descontentamentos que vêm de longo tempo, desde quando eu estava começando a pós-graduação. Agora, por que a gente se empenhar em buscar a profissionalização do cientista agora? E por que eu, pessoalmente, estou envolvida nisso? Primeiro, por causa desses descontentamentos mesmo, mas por uma razão muito prática. Porque eu posso. A gente está por uma conjuntura, por uma conjunção de fatores, a gente está num momento em que, com redes sociais, com a internet, com a mídia, é fácil conseguir exposição, e nos últimos meses, eu, em particular, venho tendo uma exposição cada vez maior na televisão, e por conta de redes sociais, em particular Facebook mesmo, o momento acabou ficando muito propício. É um momento em que a gente tem visibilidade e isso deve ser aproveitado, né? A gente deve aproveitar esse momento. E justamente com isso, eu comecei a ver muitas manifestações favoráveis. Na verdade, a partir de setembro, que quando eu coloquei no meu blog aquele post, "Você quer mesmo ser cientista?", aquilo se espalhou pelo Facebook como fogo de palha, para o meu espanto, e eu comecei a ver que tinha muito descontentamento entre os jovens estudantes ainda de graduação, estudantes de fato, mas entre os pós-graduandos também. Eu recebi inúmeras mensagens que diziam: "Mas é exatamente isso que a gente vem pensando esse tempo todo e a gente não podia falar", né? Então, eu acho que esse descontentamento, notar que esse descontentamento existe, ele é enorme entre os jovens cientistas mesmo que estão na pós-graduação. É o que mostra que está no momento, né? A gente tem quórum, tem essa vontade de mudar alguma coisa, de fazer o cientista existir de verdade. Agora, sobretudo, o que eu queria deixar muito claro é que eu não ganho absolutamente nada com isso. Eu não estou concorrendo a deputado, vereador, senador, absolutamente nada. Tudo que eu quero é poder fazer o meu laboratório funcionar, e, de preferência, se possível, com uma equipe que eu possa contratar e que possa trabalhar contente como cientistas que, de fato, são reconhecidos como tais no laboratório. Então, aonde a gente pode chegar com isso? O que se alcança profissionalizando o cientista? Se a atividade de pesquisa em laboratório como cientista for reconhecida como profissão, a primeira coisa imediata que vem com isso é que, para uma pessoa exercer essa atividade, ela tem que ser contratada. Ela tem que ter carteira assinada, ela tem que ser reconhecida como trabalhador e, portanto, com direitos e também deveres.
certo? A partir do momento em que o cientista passa a ser um profissional como qualquer outro profissional, ele passa a ser encarado como qualquer outro profissional também, que ele é contratado assim que tem nível superior completo, ele é contratado com direitos trabalhistas, mas também com deveres trabalhistas, o que quer dizer que ele tem obrigações que, se ele não cumprir, ele pode ser demitido por justa causa. Certo? É importante a gente ter noção dos dois lados, né, da situação. Sendo contratado, então, aí vem a possibilidade de ter a remuneração correta e, sobretudo, por mérito, de novo, como existe no mundo real, onde as pessoas são contratadas com um determinado salário e existem bônus, existem prêmios, existem remunerações, existe progressão de acordo com o seu desempenho, né? E existe o contrário também, existe a não progressão se você não tiver desempenho à altura. E com isso, então, vem também o conceito de estabilidade, entre aspas, dependente de desempenho e de mérito, de novo, como existe no mundo real. Você é contratado sem ter, é difícil uma pessoa numa empresa ser contratado com a garantia de que ela vai poder ficar ali para todo sempre, né? Não importa o que ela faça, muito pelo contrário, isso é indesejável. É só você sair da universidade que todo mundo entende que não é para ninguém ser contratado com promessa de estabilidade para toda a vida, porque isso é desmotivante, né? É uma maneira de você não estimular aquela pessoa a querer mais, a buscar mais. Mas, ao contrário, quando você pode ser contratado, considerado um trabalhador como qualquer outro, você também não é necessariamente contratado com data para ir embora, né? Então, com a profissionalização, a gente tem a possibilidade de contratação pura e simples com um contrato que a gente chama de duração indeterminada. Você é contratado para fazer o seu trabalho. Se você faz o seu trabalho bem, você continua. Se você não faz o seu trabalho direito, você corre o risco de ser demitido e você sempre tem a possibilidade de procurar outro emprego, de se mudar para outro laboratório, de buscar alguma outra coisa para a sua vida, de novo, como no mundo real, certo? Então, nada extraordinário aqui. E, agora, uma consequência da profissionalização do cientista, que eu antecipo e que eu acho que é extremamente necessária aqui, é a valorização da pós-graduação. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho, a pós-graduação hoje, na prática, é a única maneira do jovem recém-formado poder continuar atuando como cientista, certo? É a única maneira da gente conseguir remuneração, algum tipo de remuneração que seja, já que não existe a possibilidade de contratação como cientista quando a gente se forma na faculdade. Bom, o que dizem os contrários? Porque vocês devem saber que existem, vocês provavelmente já ouviram opiniões contrárias, provavelmente de pessoas mais velhas, chefes de laboratório mais velhos. Primeiro, a primeira crítica deles é que cientista é vocação, né, como a gente viu, é o argumento do sacerdócio, que ninguém deveria entrar para uma carreira em ciência esperando ganhar dinheiro, porque a realidade não é essa. Mas, como eu falei, isso é continuar estendendo um sistema que era a realidade no século XVII e XVIII e que agora não dá mais para ser, né? A outra crítica é que pós-graduação é um investimento. Ou seja, vocês se formam e aí vão fazer a pós-graduação como um investimento para um dia poderem ter um emprego de verdade, ganhando os tubos, é o que eu imaginaria se fosse um investimento de verdade, né? Para continuar no exemplo de empresas, o MBA, que é o Master in Business Administration, é uma pós-graduação que pessoas formadas em economia, administração, história, qualquer área ligada à produção, ao gerenciamento, pode optar, de fato, fazer, né? Optar porque você não precisa do MBA para você poder atuar na sua área, de fato, em administração ou economia. É um curso que custa caro,
os bons MBAs são altamente seletivos, né? Tem um processo de seleção acirrado, várias pessoas esperam anos até conseguir entrar para o MBA, e, de fato, quando você termina o MBA, você tem a perspectiva real de dobrar o seu salário, de ser contratado com um cargo muito melhor em outras empresas, tudo mais. Então, isso, para mim, é um investimento. É algo que é opcional, que tem um custo, de fato, mas que tem um retorno praticamente garantido, né? O que eu acho que não é, de maneira alguma, uma situação na ciência, já que ou você entra para o mestrado e doutorado, ou você não tem nenhuma alternativa para continuar fazendo ciência, e, sobretudo, o que vem depois não é nenhum emprego maravilhoso, não é nenhuma renda maravilhosa, né? Muito pelo contrário, é apenas uma renda razoavelmente correta para todo o tempo de investimento que você teve. E, sobretudo, a outra diferença enorme é a seguinte: quando, no mundo real, você faz um MBA, normalmente você já tem um emprego, e a empresa, se a empresa resolver investir em você de fato, ela várias vezes até banca o seu MBA, você vai fazer 1 ou 2 anos de formação, e você assina um contrato dizendo que quando você terminar, você tem, tanto a empresa se compromete a manter você empregado por um tempo equivalente, 1 ou 2 anos, como você também se compromete a permanecer naquela empresa por mais 1 ou 2 anos, né? Que é bastante semelhante ao que CAPES e outras agências de fomento tentam fazer com a pós-graduação no estrangeiro ou com o pós-doc no estrangeiro, né? A gente, para aceitar fazer isso, tem que assinar um papel dizendo que a gente se compromete a voltar para o Brasil e atuar aqui por tempo equivalente, mas notem, sem nenhuma garantia de trabalho, né? Você não tem, de fato, quando a gente sai daqui, a gente não sai com a garantia de que você vai ter um posto de trabalho de fato, ou seja, não é de maneira alguma uma situação equivalente, portanto, eu acho que não pode ser considerado investimento, dado que é obrigatório na prática. Eu também já ouvi esse argumento de que bolsistas recebem um valor livre de impostos, então essas pessoas podem, não têm direitos, claro que tem, é só essas pessoas, é só vocês, bolsistas, fazerem as contas e todos os meses vocês pagarem por conta própria INSS, vocês reservarem uma fração da sua bolsa e considerar que isso é o seu 13º, é só vocês reservarem uma fração disso também e considerar que é o seu pagamento de férias. Na prática, tem uma santa diferença entre isso e o trabalhador, de fato, que recebe tudo isso por fora e tem esses direitos assegurados pela legislação, né? Para mim, uma das piores de todas é essa aqui, é a falácia do vira-lata, né? Mas nos outros países também é assim. E daí? Não importa, se nos outros países também está errado, então a gente pode continuar fazendo errado, porque tudo que se faz no Brasil é copiar o que os outros países fazem, então se eles estão errados, está tudo bem, a gente tem licença para continuar fazendo errado também. E, sobretudo, isso não é mais verdade, ainda bem. A Holanda e a Suécia têm agora os seus doutorandos, porque o mestrado não é um intermediário obrigatório para o doutorado. Na Holanda e na Suécia, todos os jovens que trabalham como doutorandos são contratados, de fato, pelas universidades e institutos de pesquisa com todos os direitos trabalhistas, como qualquer outra pessoa. Então, isso, ainda bem, já começou a mudar em outros países, então a gente não precisa mais ouvir esse argumento besta mesmo da mediocridade, né, que impera aqui, mas nos outros países também é assim, então a gente não precisa mudar. Então, deixa eu primeiro fazer um diagnóstico da situação, não vai soar nada de novo para vocês. O que a gente tem hoje é que a ciência no Brasil é produzida, 90% dela, isso são estatísticas da CAPES e do CNPq, 90% da ciência no Brasil é produzida por estudantes de pós-graduação. Se a gente está falando de produção de conhecimento, para mim já morreu aí esses estudantes de pós-graduação, não são estudantes coisa nenhuma, são jovens cientistas produzindo conhecimento, né? São jovens com nível superior completo, trabalhando de fato em centro de pesquisas, mas que não têm o seu trabalho reconhecido como trabalho de fato.
Então, com isso, eles não têm direitos trabalhistas, né? não tem regulamentação da jornada de trabalho diária, não tem férias, não tem 13º, não tem INSS, ou seja, o tempo que vocês passam estudando para pós-graduação é um tempo de trabalho que não conta para a sua aposentadoria. Se vocês conseguirem trabalho um dia, vai ser lá pelos 30 e poucos anos e só a partir daí, então, que vai começar a contar o seu tempo para aposentadoria. Da mesma maneira que não tem direitos, também não tem deveres, o que, naturalmente, alguns estudantes se aproveitam, né, porque a gente não tem como controlar o horário de trabalho, não tem como controlar quando aparece, quando não aparece, também não tem como fazer exigências de produtividade. Então, os dois lados ficam absolutamente em aberto. Esses jovens também não têm salário, nada que seja considerado salário de fato, e muitas vezes não tem qualquer renda. Os programas de pós-graduação aceitam estudantes de mestrado e doutorado sem bolsa. Esses jovens, às vezes, têm algum trabalho externo, têm alguma fonte de renda externa, o que por si só já é problemático, né? Até pouco tempo atrás, a CAPES não aceitava isso. A gente tinha que assinar aquele atestado de pobreza, né? Eu não tenho nenhuma fonte de renda. Sim, por favor, me dê R$ 1.200 por mês, ou por favor, me dê R$ 2.000 por mês pelos próximos 4 anos. Eu me comprometo a nem sequer tentar pensar em ter outra fonte de renda, porque eu sei que essa é a condição de eu poder me dar ao luxo de fazer o que eu quero, né, e investir na minha carreira, que é fazer o doutorado. Então, olha só, e foi por aqui que a situação começou a mudar na minha cabeça. No final do ano passado, eu fui dar uma palestra sobre neurociência da liderança para auditores do trabalho federais. O Sindicato de Auditores Federais do Trabalho. E a primeira coisa foi aí que eu notei que, olha, tudo isso que a gente sabe sobre liderança, sobre motivação, sobre reconhecer trabalho, recompensar esforços bem feitos e tudo mais, nada disso existe no sistema público, mas deixa isso para lá, isso é outra história ainda. Mas eu aproveitei que eu estava na companhia de dezenas de auditores federais do trabalho e eu expliquei para eles exatamente isso aqui, esse diagnóstico da situação. Olha, eu tenho no meu laboratório, e isso é a regra em todos os laboratórios de pesquisa no país, a gente tem jovens trabalhando de fato, gerando conhecimento que a universidade gosta de dizer, né, que, olha, publicamos tantos artigos que foram citados tantas vezes, isso é trabalho de vocês. Vocês estão fazendo isso, portanto, eu acho que isso é trabalho que deveria ser reconhecido como trabalho de fato. Então, olha, essas pessoas, esses jovens, produzem de fato conhecimento, são eles os responsáveis pelo que as universidades enchem a boca, né, para dizer nós fizemos isso e aquilo, mas, na verdade, esses jovens fazem isso tudo sem que o seu trabalho seja reconhecido como trabalho, com todos esses problemas. E o que eu ouvi de todos os auditores do trabalho com quem eu falei é que isso está, obviamente, errado. Ou seja, se auditores do trabalho aparecessem em laboratórios de pesquisa hoje, o resultado seria fechamento de todos os laboratórios e multas astronômicas para universidades e para as instituições por estarem empregando pessoas sem reconhecer o seu trabalho como tal, né? Então, isso até é uma possibilidade. Notem, imediatamente, né? Então, como é que eu faço para vocês aparecerem lá na universidade? O que tem que fazer para a gente conseguir ser auditado? Talvez isso fosse uma opção, né? Então, vamos ser auditados. Apareçam no meu laboratório, por favor, e digam para a universidade, com um carimbo e assinatura oficial do governo, que está tudo errado. Mas o negócio é o seguinte, eles não funciona assim. Os auditores do trabalho são acionados pelo Ministério Público do Trabalho, o que, por sua vez, qualquer pessoa pode fazer. Eu vou chegar nessa parte no final, é uma alternativa. Qualquer pessoa, não precisa nem ser organizado, não precisa ter abaixo-assinado, não precisa ter representatividade de nada. Qualquer pessoa pode abrir um processo no Ministério Público do Trabalho, fazendo uma denúncia
da sua situação de trabalho, e se o Ministério Público julgar isso procedente, eles encaminham adiante para a auditoria do trabalho, e aí sim a coisa acontece. Mais para frente eu explico por que eu não recomendo ainda que ninguém faça isso. Mas vamos lá. O problema, então, por trás de tudo isso, é que não existe a possibilidade de emprego como cientista, simplesmente porque não existe a profissão cientista. O que a gente tem é um sistema que vem se aproveitando dessa tradição de considerar que cientistas são diletantes, têm dinheiro de família e que podem fazer o que fazem simplesmente porque podem e que não deveriam ganhar muita coisa por isso. Deem-se por muito contentes de sequer ter uma bolsa para vocês receberem, poderem continuar estudando até os seus 30 anos de idade. Então, justamente por causa desse problema, a consequência é a desvalorização da pós-graduação, né, a desvirtuação da pós-graduação, que passa a ser uma necessidade, né, uma obrigação para todo mundo, e justamente por causa disso, a gente acaba tendo as universidades formarem um número enorme de doutores, que as agências de fomento usam de novo para encher a boca. Formamos não sei quantos mil doutores esse ano, e cada ano formamos mais tantas dezenas de milhares de doutores, mas isso não tem nenhuma consequência prática, porque não existe emprego como cientista para todas essas pessoas. Pelo contrário, o que você tem é a contratação como professores daqueles poucos, né, que conseguirem aprovação em concurso. Então, na prática, a pós-graduação acaba funcionando como uma tábua de salvação. Ou você se agarra à pós-graduação para continuar flutuando, sobrevivendo, até eventualmente, quem sabe, você conseguir a contratação, ou você muda de carreira, vai fazer outra coisa ali mesmo, logo depois de terminar a sua graduação. Então, na prática, a pós-graduação é o único caminho, é de fato o único caminho para conseguir trabalhar como pesquisador de fato, e é a única possibilidade de emprego futuro, dado que os concursos para professor exigem doutorado, né? Então, você tem que, para ir por essa via, você precisa ter o doutorado. O que mudou tudo? Então, o que fez, o que colocou a gente nessa situação hoje, que eu acho, então, que a gente deve aproveitar, a gente tem um momento absolutamente propício, né, para conseguir, para pleitear a profissionalização. Foi a entrevista que eu dei no Roda Viva no final de março, onde, para o meu espanto, um número enorme de pessoas assistem, não só a TV Brasil, mas assistem o Roda Viva às 11 horas da noite, e mais do que isso, assistem até o final, porque a parte que eu falei sobre profissionalização do cientista foi o último bloco da entrevista, mas, para o meu espanto, imediatamente eu comecei a receber uma enxurrada de e-mails e mensagens pelo Facebook dizendo, é isso, ou eram jovens dizendo, é isso aí, a gente precisa ser reconhecido como profissional, ou eram igualmente pessoas leigas, sem nenhuma relação com ciência, dizendo que horror, se vocês não são profissionais, ser cientista não é profissão, isso precisa mudar, vocês precisam ser reconhecidos e tudo mais. Ou seja, a gente tem apoio tanto dos próprios cientistas de fato, quanto da sociedade leiga também, o que eu acho que é extremamente importante, né? Isso é o que ajuda a dar reconhecimento mesmo, inclusive mudar aquela ideia de que cientista não pode ganhar dinheiro, cientista não pode ser considerado um profissional como qualquer outro. E no dia seguinte, eu recebi, entre os vários e-mails, desse deputado, Glauber Braga, deputado federal, ele é daqui do Rio de Janeiro, acho que do PSB, dizendo, eu quero comprar essa briga. Era um e-mail curtíssimo, dizendo só isso, eu quero comprar essa briga. Liga para mim, vamos falar a respeito, vamos marcar um dia para você vir na Câmara, fazer uma apresentação para a gente dar o pontapé inicial para conseguir fazer a regulamentação. Na mesma hora, eu montei um formulário online para fazer uma pesquisa com os interessados diretamente, que são os alunos de pós-graduação e graduação. E, de novo, para o meu espanto, em 24 horas, a gente já tinha 2.500 respondentes, né? A gente chegou em 3 semanas a mais de 8.000 respondentes. Então, quantos daqui responderam esse questionário? Beleza. Então, vocês vão ver o que vocês disseram.
desse total de 8.375 respondentes, vocês veem que a maioria, 69%, tem entre 21 e 30 anos de idade, ou seja, são jovens, de fato, na idade, né, interessada, e quase 80% tem entre 21 e 40 anos de idade. Desse total, mais da metade são alunos de pós-graduação, e o laranja mais escuro são universitários, 24% universitários querendo seguir carreira como cientistas. Ou seja, a gente tem aqui 76% de respondentes diretamente interessados, de fato, na questão. De todo o universo dos respondentes, os 8.000 e tantos, 71% consideram que a pós-graduação é obrigatória para ser cientista. Ou você faz pós-graduação ou você não consegue atuar como cientista. Tem uma fração pequena só de 11% que concordam com essa ideia de que a pós-graduação é um investimento opcional. Mas notem, a maioria considera, então, que ou ela é obrigatória ou ali os 14% que reconhecem que a pós-graduação ela é feita por pura falta de opção mesmo, né? O que para mim é a situação de fato. A gente entra para a pós-graduação porque não tem alternativa para atuar como cientista. A grande maioria encara o seu trabalho de pesquisa como um trabalho como qualquer outro, né? Na população, aqui nos 7.001 respondentes de iniciação científica, pós-graduação ou pós-doutorado, a gente vê que 74% consideram, né, que o seu trabalho de pesquisa deveria ser considerado um trabalho como qualquer outro. Entre os que estão na pós-graduação, essa porcentagem sobe para 79%, e entre os que estão no pós-doutorado, 685 respondentes, 90% dos pós-doutorandos acham que o seu trabalho é um trabalho de verdade e deveria ser reconhecido como tal. A maioria trabalha ou 40 horas ou mais, de 40, 60 horas, ou até mais do que 60 horas por semana. Eu fico surpresa com os que dizem que trabalham menos de 40 horas por semana ou até 20 horas por semana. Mas, enfim, aqui a gente já vê uma das consequências da falta de regulamentação, essas jornadas de trabalho enormes, né, que todo mundo aqui conhece. Eu tive a minha cota também de virar noites no laboratório, de passar semanas inteiras dormindo 4 horas por noite, porque era o que dava para poder fazer os meus experimentos. Então, é claro que eu reconheço, todo mundo reconhece que existem aqueles experimentos, aqueles casos especiais em que não tem jeito, você tem que fazer, você tem que passar mais tempo, né? Mas você pode ter regulamentação para que isso seja reconhecido, para que quando você peça para, por favor, alternar com outra pessoa, para que isso não seja, né, você não seja olhada com cara feia, né, por estar pedindo para dormir como qualquer outra pessoa, né? Tirar férias, então, boa parte de vocês disseram, férias? Como assim? O que é isso? Né? O meu orientador não deixa, deixa, mas faz cara feia, ou não dá para tirar férias porque não dá tempo, ou eu tiro só um dia de férias aqui e ali. Mas eu acho que o interessante é que boa parte, 39%, respondeu que gostaria de trabalhar como cientista apenas. Quer dizer, que não quer trabalhar como professor. Embora mais da metade diga preferir exatamente o que a gente tem hoje, que é o cientista que trabalha como professor, que na verdade é contratado como professor, mas ele pode, então, sendo contratado como professor, ele pode atuar nas duas coisas, como cientista e como professor também. Você gostaria que a profissão fosse regulamentada? 96% disseram que sim, o que não é espanto nenhum, já que o formulário era um formulário sobre profissionalização da ciência de fato, mas o que eu estava mais interessada era em ver a resposta à pergunta que veio a seguir, que, olha, você quer que cientista a profissão cientista seja regulamentada? Ótimo. Agora, olha só, se for regulamentada, vai ter uma série de problemas, pode ter consequências negativas a princípio, que é você ter menos postos de trabalho, de fato, a hora que as bolsas tiverem que ser transformadas em salários, né, em contratos de trabalho reais. Então, ela pode gerar problemas. Ainda assim, você é a favor da profissionalização do cientista e
o bacana é que a grande maioria continua dizendo, eu concordando com a alternativa que dizia, eu sei que vai dar problemas, eu sei que vai ser complicado no começo, mas eu acho que tem que ser feito, né? Eu quero que seja feito. Então, agora é o... E aí? O que se faz a partir desse diagnóstico, a partir desse reconhecimento, dessa vontade, né, entre os jovens? Sempre se pode apenas deixar como está. É muito complicado, não vai dar para fazer, eu acho que no final das contas vai acabar sendo pior. Deixar como está é uma opção, é a opção mais fácil, é só não fazer nada, que tudo continue exatamente como está. A segunda alternativa, é o que eu mencionei para vocês, é partir para a denúncia no Ministério Público do Trabalho. E aguardar a resposta, claro, né, que é muito potencialmente uma catástrofe, quer dizer, é a crise acontecer sem que ninguém tenha se preparado para isso. Então, nota, cenário aqui hipotético, se alguém mesmo, qualquer pessoa, como eu disse, pode ser uma só, se qualquer pessoa for ao Ministério Público do Trabalho e fizer uma denúncia trabalhista sobre as condições de trabalho como cientista nos laboratórios de pesquisa, a consequência, se os auditores entrarem em ação, como eu falei, é muito provavelmente a interdição dos laboratórios, multas, processos trabalhistas e o que se ganha com isso? Nada enquanto não tiver uma alternativa, certo? Então, por isso a minha proposta é, ao invés de fazer isso, e vocês podem acreditar que eu tive os meus dias de passar o dia todo pensando, que vontade de fazer uma denúncia no Ministério Público, eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público. A alternativa que eu acho muito mais viável e interessante para todo mundo é partir para a regulamentação da profissão de cientista. Por quê? A consequência vai ser a mesma crise. Só a diferença entre regulamentar antes, ao invés de denunciar antes para regulamentar depois, é que se a gente conseguir partir para a regulamentação, o que se faz com isso é anunciar a crise. Você anuncia, a partir da regulamentação, você tem uma catástrofe anunciada, ela não é imediata, ela é anunciada para daqui a 1, 2, 3 anos, é uma questão de negociação com as agências de fomento e tudo mais, para determinar a partir de quando a legislação vai entrar em vigor e vai passar a ter que ser respeitada. Então, vamos lá. O que é a proposta de profissionalização do cientista? A proposta é, pura e simplesmente, passar a exigir vínculo empregatício formal para profissionais de nível superior, ou seja, formados com graduação completa, para eles poderem atuar como cientistas. Qual é a área? Quem é cientista? Qualquer pessoa que faça pesquisa científica em laboratórios ou instituições de pesquisa, sem precisar delimitar carreiras, cursos universitários, nada disso. É cientista quem faz ciência de fato, quem faz pesquisa científica, né? E isso, sobretudo, independentemente de qualquer vínculo com a pós-graduação. E isso é muito importante. O que não é a proposta de profissionalização do cientista? Ela não é uma proposta de reforma universitária, de mudança dos critérios de contratação, de mudança dos cargos de contratação nas universidades, não por enquanto. Eu acho que isso é não realista, né, para a situação que a gente tem hoje. Então, como é que se a gente conseguir a regulamentação, que, de novo, é pura e simplesmente isso aqui, né? É simplesmente passar a reconhecer que a pessoa que atua como cientista tem que ser contratado como tal, com direitos, com deveres, né? E que, portanto, tem que existir postos de trabalho para a contratação de cientistas. Só isso. Notem que é exatamente o que acabaram de fazer para as empregadas domésticas, certo? Que até já eram reconhecidas como uma categoria de profissionais, né? Só que estava faltando a regulamentação da profissão em si, e isso acabou de chegar agora. Não precisa ter apoio das domésticas, consulta a absolutamente ninguém, porque é simplesmente o reconhecimento de um fato que essas são pessoas que fazem um trabalho legítimo e esse trabalho deve ser reconhecido como tal, certo? Então, profissionalizar o cientista é fazer exatamente a mesma coisa para o cientista, é exigir que ele seja reconhecido como um profissional e, com isso, que ele tenha direitos e deveres trabalhistas.
Só isso, tá? Finalmente, e aí? O que acontece se a gente conseguir isso? Então, o primeiro passo é simplesmente criar e regulamentar a profissão. Notem, não é carreira, é profissão. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Eu não estou em momento nenhum falando de plano de carreira, de níveis funcionais, nada disso. É simplesmente criar a profissão. O que vem a seguir, então, é, como eu falei, um período de adequação. Uma lei como essa não poderia ser implementada automaticamente, porque a consequência seria a mesma de entrar simplesmente com uma denúncia no Ministério do Trabalho, né, que seria o caos imediato, congelamento de todas as pesquisas, ninguém mais pode fazer absolutamente nada, encerram-se as bolsas também e tudo mais. Então, a proposta é, com a regulamentação, incluir já a previsão de um período de transição, de um período, né, para adequação das agências de fomento e das instituições. O que precisaria ser adequado para que cientistas agora passassem a ser considerados e contratados, de fato, como cientistas? Eu conversei com o Gerson Lima, que é diretor científico da FAPERJ, conversei com o Eudeu de Castro Moreira, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, e os dois concordaram que, olha, na prática, de fato, é preciso mudar bem pouca coisa. O que precisaria ser mudado é que precisariam ser criadas fundações associadas às universidades, associadas aos institutos de pesquisa, para que essas fundações fizessem as contratações. Isso por uma razão muito simples. Universidades públicas, instituições públicas não podem contratar pessoas físicas. Elas só podem abrir concursos para contratar, então, profissionais através de concurso, e o problema do concurso é que, enfim, é toda aquela lista enorme que a gente já sabe, e, sobretudo, na universidade não tem concurso para pesquisador. E é aqui que algumas pessoas me dizem, mas tem o cargo de técnico, e o cargo de técnico é um pesquisador. Não é, a gente sabe que não é, né? Então, a proposta aqui é outra coisa. Essas fundações, então, é que receberiam o repasse das agências de fomento, todo aquele dinheiro que hoje é aplicado, é pago na forma de bolsas, agora seria encaminhado a essas fundações, para que essas fundações aí sim fizessem a contratação de verdade, com carteira assinada, com direitos e deveres, de acordo com a escolha, de acordo com a orientação do pesquisador que recebe aquele grant, né, do governo. Então, nessa situação, a gente teria agilidade, flexibilidade, né, de possibilidade de contratação real, o que eu, naturalmente, acharia maravilhoso. Eu tenho um projeto de pesquisa no laboratório que está empacado há 1 ou quase 2 anos, porque eu preciso poder contratar uma pessoa com habilidades muito específicas em bioquímica de metabolismo, e eu não posso botar um anúncio no jornal, eu não posso botar um anúncio na revista dizendo, está aqui o dinheiro, pode vir, quero uma pessoa com esse perfil, a melhor pessoa com esse perfil é quem eu vou ser contratada, quem eu vou contratar. Eu tenho dinheiro para fazer a contratação, mas eu não posso contratar, porque o dinheiro está com a universidade e eu não posso pedir para a universidade fazer essa contratação. Então, a proposta é essa, é que todo o dinheiro que hoje é pago na forma de bolsas seja transferido para fundações que são relativamente fáceis de serem criadas, associadas às universidades e instituições de pesquisa, e que essas fundações, então, façam, de fato, a contratação sempre orientadas, sempre a pedido, né, dos chefes de pesquisa, dos líderes desses grupos que receberem o dinheiro de fato, e essas fundações, então, em conjunto com o pesquisador, é que seriam responsáveis pelo gerenciamento dos jovens cientistas recém-contratados, através de recursos concedidos aos laboratórios, transferidos a essas fundações para contratação, o que aqui, então, a gente teria a liberdade, né, e flexibilidade de contratação que a gente precisa ter. Eu lembro a vocês, flexibilidade de demissão também, certo? É o que vem é a regra do jogo lá fora. Você faz o seu trabalho, você fica. Você não faz o seu trabalho, você corre o risco de ser demitido a favor de outra pessoa. Com negociação de salários, com contratos de duração indefinida, né, com todas aquelas possibilidades em aberto, como eu estava falando. O que se faz com a pós-graduação? Como é que fica a pós-graduação nesse cenário?
Universidades são, por excelência, centros de formação. A gente sempre tem cursos de atualização, sempre tem seminários, e isso não muda, né? Então, todos os jovens cientistas contratados agora como cientistas poderiam ter acesso a todos esses cursos, mas agora sim que os laboratórios teriam condição, então, de fazer pesquisa, de ter grupos de pesquisadores, de ter a sua equipe, de fato, fazendo pesquisa, aqui, agora sim, o doutorado poderia passar a ser valorizado aqui, como ele é nos outros países, em que o acesso ao doutorado é extremamente seletivo. Você tem que provar que você tem capacidade de raciocínio criativo, original, sozinho. O projeto não é do seu laboratório, do seu orientador, o projeto é seu. Você tem que mostrar primeiro que você tem competência, que você tem habilidade para ser um cientista independente, e somente esses têm acesso, então, ao doutorado, né, e possibilidade de progressão de acordo com esse doutorado. E aí tem uma possibilidade a mais, que é como incentivo aos jovens trabalhadores, cientistas contratados de fato, que além disso, se empenharem em fazer o doutorado, a gente poderia manter agora sim, uma bolsa, né, na forma de remuneração, de produtividade, como os pesquisadores do CNPq de fato têm. Então, em princípio, seria exatamente a mesma coisa, né? Então, se a gente conseguir chegar lá, a gente passaria a ter cientistas contratados a partir da graduação, então, equipes de pesquisadores nos laboratórios com uma estabilidade muito maior do que a gente tem hoje, né? Porque hoje, ou você entra para o mestrado, ou você tem que sair do laboratório e fazer alguma outra coisa. A mesma coisa quando você termina o mestrado, ou você entra para o doutorado, ou tchau e bênção, você vai ter que mudar de carreira aos 20 e poucos anos de idade. Então, assim, a ciência passa a ser feita por profissionais, com a formação continuada mantida, né, através de atualização e cursos, com o doutorado valorizado. E notem que a gente tendo o cientista contratado como tal, a gente já tem meio caminho andado para eventualmente conseguir aí sim ter duas carreiras em paralelo, né? E não necessariamente excludentes. A gente poderia ter, a partir daí, um dia pensar em ter reconhecidos como, pelo governo federal, a carreira de pesquisador e a carreira de professor, né? Mas notem, de novo, isso é lá para frente. A primeira coisa é legitimizar o cientista, né? O jovem que trabalha como cientista. Então, de novo, a gente pode deixar como está, partir para a denúncia, que eu não recomendo, porque a consequência é a crise, simplesmente pela crise, sem nenhuma organização primeiro, né, de alternativas. E a terceira alternativa, então, é passar primeiro para regulamentar e simplesmente anunciar a crise. Olha, cientista agora vai passar a ser profissão, daqui a 2 anos, ou 1 ano, ou daqui a 3 anos, não pode mais ter jovens sem remuneração, sem vínculo de empregatício, simplesmente como bolsista, não pode mais ter bolsista. Ou a pessoa é contratada como cientista, ou ela tem que fazer outra coisa. Certo? Então, o que tem pela frente? Com o deputado Glauber Braga marcou já está agendado, dia 13 de agosto, que eu acho que é uma terça-feira, a gente tem um dia inteiro de apresentações na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, para apresentar o problema. Eu vou essencialmente fazer uma apresentação como essa que eu fiz para vocês, levar outras pessoas, eu vou tentar levar o Gerson e o Deus justamente, né, para apresentar o lado do governo, o lado das agências de fomento, né, sobre o que poderia de fato ser feito, ou seja, como implementar isso na prática, para mostrar justamente que não é nenhuma ideia sem pé nem cabeça, a gente não quer desestabilizar, desestruturar todo o sistema de produção de ciência no Brasil, muito pelo contrário, a gente tem uma proposta simples, perfeitamente lógica, porque não é nada diferente das outras profissões, e que pode ser implementada com bastante facilidade, sem necessidade de uma reforma completa do governo, né? Agora, a situação é a seguinte, por isso que eu chamei vocês aqui, isso é o que eu posso fazer. O resto
fica por conta de vocês, né? Então, daí em diante, a bola está com vocês, e é o que vem a seguir são mobilizações de estudantes, né, para conseguir chamar a atenção da Câmara, para garantir que projetos eventualmente tramitem de fato na Câmara. Quer dizer, uma coisa é iniciar o processo, e isso é o que eu estou aqui me dispondo a fazer. De novo, sem ganhar absolutamente nada com isso. Eu vou ter que pagar minha passagem para Brasília do meu bolso, mas eu estou topando. Agora, daí em diante, é com vocês. Então, é uma questão de vocês quererem a mudança, né, correrem atrás e manterem todo mundo interessado e com a bola no alto, sem deixar cair no chão. Por isso que eu queria fazer essa apresentação para vocês e agora ouvir vocês. Eu queria ouvir o que vocês têm a dizer a respeito, acrescentar, pró, contra, mais ou menos, enfim. Agora é com vocês. Obrigada.